Bem, boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa jornada aqui do nosso webinar. Peço desculpas aí um pouco pelo nosso atraso, por problemas tecnológicos, mas temos aqui a participação de todos os nossos convidados. Agradecer muito a presença de todos vocês dentro desse tema de patente de segundo uso, o impacto nas regras de Bula. Para isso, contamos com a participação de especialistas no assunto, mas antes de passar a palavra à nossa facilitadora, a doutora Ana Cláudia Oliveira, eu gostaria de dizer que a Bifina tem esse histórico que se faz presente desde a sua fundação de lutar por patentes que são patentes de merecimento. E, dentro disso, nós temos um histórico de debates e de enfrentamentos desse tema, muito fortemente feitos pelo nosso conselho, pela nossa área técnica, e, dessa maneira, mais um tema vem à discussão, que mereceu um procedimento da Anvisa, através de uma consulta pública, que isso vai ficar mais claro durante o nosso debate. Mas a Flávia Trigueiro, que representa aqui o NPI, ela que é coordenadora, né, da Patentes 1, e o Dr. Raul Murat, que também trabalha no Denis Borges Barbosa Associados, e é um especialista nesse tema, irá trazer elementos que poderão melhorar um pouco o entendimento de todos que têm interesse e dentro das políticas públicas que hoje o Brasil desenvolve, buscando melhorar o acesso à população de produtos com relação também aos monopólios que, de alguma forma, têm vinculação com esse tema. Então, sem mais delongas, vou passar à doutora Ana Cláudia Oliveira, que será a nossa facilitadora, e retornarei aí no final dos trabalhos. Um bom encontro a todos. Ana, por favor. Bom, gente, boa tarde a todos, obrigado pela presença. No webinar de hoje, nós vamos falar sobre as patentes de segundo e as regras de bula. Após a Anvisa publicar a consulta pública 1137 sobre regras de bula, as discussões sobre as patentes de segundo uso voltaram a aquecer. Isso porque a proposta da consulta pública possibilita que haja bulas diferentes para genéricos e medicamentos de referências com novos usos. Hoje teremos dois especialistas, a doutora Flávia Trigueiro e o doutor Raul Murad, que irão explicar para vocês a relação entre esses dois temas. Antes de passar a palavra para os palestrantes, gostaria de convidar nossos associados para um evento que vamos fazer, o chamado MPP Day, um evento virtual que será realizado no Dia Internacional da Propriedade Intelectual, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã. A Bifina, atualmente, monitora mais de 5.000 patentes em 4 MPPs, e o MPP Day será um treinamento virtual para os sócios, para que eles possam utilizar as informações dos MPPs da Bifina da forma mais estratégica possível, seja para proteger seus ativos de modo adequado, para não infringir patentes de terceiros, ou para observar a concorrência e o lançamento de novas tecnologias. Então, gente, marca aí na agenda, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã. Agora, vou passar a palavra para a doutora Flávia Trigueiro, coordenadora geral de patentes 1 do INPI. A doutora Flávia é especialista em propriedade industrial desde 2002 e representante do INPI no Comitê Permanente sobre Direitos de Patentes da OMC. Com doutorado em Química pelo Instituto Militar de Engenharia, mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pelo UFRJ e graduação em Engenharia Química pela UERJ. Flávia trará sua expertise para abordar os requisitos e condições do INPI para a concessão de patentes de segundo uso. Doutora Flávia, você terá 25 minutos para a sua apresentação. Obrigada.
Obrigada, Ana Cláudia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema, o convite feito, né, pela Abifina, em nome do NPI. A gente fica muito feliz de poder trazer, né, o nosso entendimento sobre as invenções de segundo uso. Tá? Então, eu vou passar aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Eu gostaria que vocês me confirmassem se estão vendo. Sim. Conseguem ver? Então, vamos lá, vamos falar sobre as invenções de novos usos, que, como a Ana acabou de falar, voltaram ao debate, né, em vista da normativa da Anvisa. Então, primeiro, antes de tudo, vamos definir o que é uma invenção de novo uso. Né? Na verdade, é a aplicação de um produto conhecido para uma nova finalidade. E aí, quando a gente fala de novo uso, a gente pode falar de várias áreas da química. Ele não está somente reservado à área farmacêutica. Né? Nós temos novos usos em todas as áreas. No caso específico da área farmacêutica, nós temos dois tipos de novos usos. Aquele primeiro que a gente chama de primeiro uso médico, é quando o produto ele já é conhecido em uma outra área tecnológica e passa a ser usado como medicamento. Por exemplo, um produto que já é conhecido como agroquímico, e aí então se percebe que ele pode ser usado como medicamento. Ou o segundo uso médico é quando o produto já é conhecido como um produto farmacêutico, já é conhecido como medicamento, e aí se cria, então, um segundo uso médico, quer dizer, um uso no tratamento de uma segunda doença. E o que o NPI entende? O NPI entende que esses novos usos, eles são passíveis de proteção pela LPI, né? A Lei de Propriedade Industrial. Para o NPI, na visão do NPI, na visão do Brasil, na verdade, né? No segundo uso, eles são enquadrados como processos. Tá? E aqui não são aqueles processos de síntese ou processos de preparação que a gente costuma ver, né, nas invenções, mas sim um processo que é caracterizado por usar esse produto conhecido para preparar um medicamento que vai tratar uma doença diferente. Também a gente teve uma discussão grande quando iniciou-se esse patenteamento dessas invenções, uma discussão sobre a legalidade, se a LPI ela comportava, se havia algum tipo de vedação para as invenções de usos. Isso foi até discutido judicialmente, o que se concluiu é que não há vedação legal ao patenteamento. Não há vedação expressa nos nossos artigos que exclui a patentabilidade, por exemplo, o artigo 10, que é onde está aquela exclusão para aquilo que não é considerado invenção, e o segundo uso não está nesse artigo, ou aquilo que não é patenteável, que está no artigo 18 da LPI. Então, usos não aparecem, né, não são excluídos da patenteabilidade nem no artigo 10 nem no artigo 18. Eles, para o LPI, são patenteáveis caso atendam os requisitos e condições de patenteabilidade. Aí os requisitos são novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, e as condições, que são as condições da patente, a condição de suficiência descritiva e a condição de clareza e fundamentação das reivindicações. Né? As invenções de uso, elas resultam, de fato, de uma criação de pesquisa e desenvolvimento e, normalmente, envolve, né, testes pré-clínicos e clínicos que produzem efeitos técnicos. E aí, como é que nós fazemos para reivindicar um novo uso? A reivindicação é o que a gente chama de reivindicação tipo fórmula suíça, que, como o próprio nome diz, foi criado na Europa pelos suíços. Então, a maneira de reivindicar seria a partir do uso, o uso do produto conhecido, caracterizado por ser na preparação de um medicamento. E aí aqui
o medicamento é para tratar a segunda doença e tem que estar muito clara, essa doença tem que estar muito bem especificada, porque é ela que vai trazer a novidade para esse uso. E por que nós usamos a fórmula suíça, né? Não poderíamos reivindicar esse novo uso a partir de um produto, porque para nós, na nossa legislação, um produto não se torna novo por um novo uso. Então, eu tenho um produto X caracterizado por ser usado como medicamento, não é algo que eu possa pedir. Se eu já conheço esse produto, o fato dele ser usado para uma nova doença, não vai, no tratamento de uma nova doença, ele não vai se tornar novo. O uso, simplesmente pedir o uso do produto conhecido no tratamento de uma doença, como a gente faz em outras áreas a gente pode pedir o uso do produto como agroquímico, o uso do produto como cosmético, mas aqui, no caso específico da área farmacêutica, se nós formos pedir o uso no tratamento, nós estaríamos incidindo na proibição de método terapêutico. Então, a única forma realmente é a fórmula suíça, que é o uso do produto caracterizado por ser na preparação de um medicamento, e aí a gente deve especificar a doença que vai ser tratada. Então, na prática, qual é o efeito? Nós estamos hoje muito discutindo qual é o efeito de uma patente de novo uso médico, né? Então, em termos práticos, nós temos a disponibilização de uma nova opção terapêutica para uma outra doença, a partir de um produto que já é conhecido, né? Na prática, essa nova indicação terapêutica vai ser incorporada ao medicamento de referência, à bula do medicamento de referência. E o que a gente está discutindo agora é o seguinte: no Brasil, o fato de eu ter essa patente de segundo uso e ela ser incorporada à bula do medicamento de referência, com a normativa da Anvisa, hoje vigente, em que a bula do medicamento genérico tem que ser idêntica à bula do medicamento de referência, isso pode atrasar a entrada do genérico, porque o medicamento genérico não vai poder ter essa bula sob o risco de infração da propriedade intelectual da patente de segundo uso. Então, o que está sendo proposto hoje é a possibilidade de termos uma bula de um medicamento genérico que pode ser diferente do medicamento de referência no sentido de retirar a indicação terapêutica que está protegida por patente. Então, isso, na nossa visão do INPI, é positivo, porque teremos um medicamento genérico no mercado, e isso possibilita um maior equilíbrio do sistema de patentes como um todo, porque teremos a possibilidade de usufruir daquilo que está realmente em domínio público e o medicamento genérico poder ser comercializado e, ao mesmo tempo, respeitar a propriedade intelectual, a patente do medicamento de referência, que traz essa nova indicação terapêutica. É lógico que quando essa nova normativa entrar em vigor, se entrar em vigor, ela vai trazer uma situação nova que a gente também vai ter que lidar, principalmente na questão da patente de segundo uso, que passa a ser uma patente que possivelmente vai ter um enforcement, quer dizer, o fazer valer o direito dessa patente um pouco mais dificultado, porque aí nós já estamos falando de uma indicação terapêutica, de uma prática médica, algo um pouco mais difícil, né, de ser controlado. Tá? Então, isso talvez seja um cenário que a gente veja na frente. Mas hoje, em termos de balanço do sistema, o INPI entende que essa é uma boa opção. Bem, em termos de regras, de diretrizes, nós temos uma diretriz, a diretriz de Química, que já é de 2017, que trata do exame de patentes nessa área. Então, logicamente, nós temos os 3 requisitos. O primeiro é a novidade, e aqui a novidade está basicamente nessa nova doença. Então, a invenção de novo uso médico, ela deve revelar
aplicação de um produto farmacêutico que já é conhecido na fabricação de um medicamento útil para tratar uma segunda doença, ou seja, uma doença diferente daquela para a qual o medicamento já é conhecido para tratar. E é isso que a gente vai olhar em termos de novidade, né? Se realmente aquele medicamento já foi utilizado ou não no tratamento daquela doença. E aí, características adicionais, como um novo esquema terapêutico para aquela doença, uma dosagem, uma nova via de administração, novo intervalo posológico, características de terapia ou a seleção de um grupo de pacientes específico não tornam esse uso novo. Tá? É fundamental que a doença seja nova. Então, nós estamos focados na doença. Isso traz uma diferença entre o entendimento do Brasil e o entendimento de outros países que já alargaram o seu entendimento da patente de segundo uso para essas questões de esquema terapêutico de grupos de pacientes, mas isso não foi incorporado às nossas diretrizes. Tá? Para nós, a doença tem que ser nova. Em termos de atividade inventiva, a invenção é como qualquer invenção, é dotada de atividade inventiva, tendo em conta o estado da técnica, não decorre de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto. É como nós fazemos na análise de qualquer matéria, qualquer pedido de patente. Para o caso do segundo uso, uma série de itens foi colocada nas nossas diretrizes sobre aquilo que a gente considera óbvio ou não. Então, o mecanismo de ação envolvido no tratamento dessa doença que está sendo reivindicada, né, desse novo uso, não deve ser depreendido daquilo que já se conhece do estado da técnica. Então, não pode ter o mesmo mecanismo de ação. A etiologia da doença, dessa segunda doença a ser tratada, ela deve ser totalmente diferente da etiologia da doença que está no estado da técnica. O novo uso também não pode ser depreendido, quando a gente trata de composto, a partir da relação estrutura-atividade desse fármaco que já se conhece. Não pode ser uma analogia estrutural. O novo uso também não pode ser depreendido dos efeitos adversos conhecidos e também não pode ser depreendido a partir do tratamento de um sintoma. Então, eu já conheço o uso daquele medicamento do tratamento de um sintoma para uma determinada doença. Eu não posso vir tratar o mesmo sintoma, mas elencando uma doença diferente. Isso também não seria considerado inventivo. Como toda patente, o relatório deve descrever, é claro e suficientemente, esse novo uso pleiteado, essa é a contrapartida do sistema da patente. E aqui é muito importante, no caso do uso, por ser uma invenção de uso, é imprescindível que as evidências do novo uso estejam no pedido de patente desde o ato do depósito. E aí essa comprovação é geralmente feita por testes in vivo, né? E testes in vitro raramente são aceitos, mas eles nem sempre confirmam os resultados que nós temos em vivo. Então, por isso, a preferência para os testes in vivo. No caso de fórmulas genéricas do tipo Marcos, muito comum na química, somente será considerado fundamentado o uso dos compostos que foi efetivamente comprovado no relatório descritivo no ato do depósito. Contudo, evidências, você pode depois discutir se evidências de equivalência de efeito, elas podem ser aceitas. Tá? E não é aceita a comprovação do uso no decorrer do exame técnico. Essa comprovação do uso, ela tem que estar desde o depósito. As reivindicações, elas devem estar reivindicadas redigidas, né, de forma clara e precisa. E no caso de usos, né, nós não aceitamos a definição da doença em termos, na base de termos genéricos, como síndromes, distúrbios, sintomas ou qualquer outro termo, por exemplo, distúrbios gastrointestinais. É preciso especificar a doença, então, esofagite é o tratamento de esofagite, é o tratamento de gastrite, e não de distúrbios gastrointestinais.
A definição pelo mecanismo de ação também não é aceita. Por exemplo, o uso para preparar um medicamento para inibir a recaptação da serotonina. Então, inibir a recaptação da serotonina é um mecanismo de ação, por exemplo, de depressão. Então, você tem que colocar depressão e não um mecanismo de ação. E também não são aceitos, como a gente já falou, trechos relativos a esquema terapêutico. Tá? Bom, basicamente, o que eu tinha preparado para vocês, eu já finalizei. Eu vou parar aqui. E eu estou aberta para a gente discutir, né, aqui com vocês no webinar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Flávia. Após a explicação do doutor Raul, a gente vai abrir para perguntas aos palestrantes, e quem quiser fazer pergunta pode colocar as perguntas no chat, por favor. Bom, agora eu passaria a palavra para o doutor Raul Murad. Ele é sócio do escritório Denis Borges Barbosa Advogados, é professor de Direito da PUC-Rio, doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ. Com vasta experiência na área de propriedade intelectual, Raul irá apresentar os riscos jurídicos que estão envolvidos nas patentes de segundo uso para o Skin Label. Dr. Raul, você terá também 25 minutos para a sua apresentação. E após a apresentação, nós abriremos perguntas para os palestrantes. A palavra. Bem, boa tarde a todos, eu agradeço o convite, eu agradeço a possibilidade de dialogar aqui com a doutora Flávia e também estar nesse fórum da Abifina e ainda assim também dialogar com uma palestra com um grupo tão seleto, de que tem mais de 180 pessoas participando dessa apresentação, em termos de evento online, isso é uma raridade. Então, temos aí um debate bem interessante. Eu vou tentar fazer o compartilhamento aqui da minha apresentação. Vamos ver se vai funcionar. Eu não sou tão tecnologicamente atento assim como a doutora Flávia. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aparece para vocês? Aparece, fantástico. Maravilha. Só tem que colocar no modo apresentação, Raul. Eu coloquei. Entrou? Ainda não. Às vezes não entrou, né? A gente às vezes entra, às vezes não entra. Deixa eu colocar de novo aqui. Vê se entrou. Entrou ou não? No modo apresentação? Também não. O Zoom, às vezes, ele prega essa peça comigo. Raul, tem que ser antes. Ah, tá. Maravilha. Então, acho que agora vai. Deixa eu... E aí, foi? Maravilha, maravilha. Bem, vocês vão ver que eu fiz uma apresentação aqui relativamente sintética. Professor e advogado, a gente não pode ter muito tempo, porque senão a gente não pode ter palco, porque senão a gente fala por muito tempo, né? Então eu tento sempre fazer uma apresentação curta para evitar a possibilidade de falar mais do que eu deveria. E vocês verão também que, diferente da minha apresentação da Flávia, a minha apresentação é uma apresentação mais franciscana. Então, eu diante da dificuldade de fazer uma apresentação mais visual e mais interativa, eu tento fazer algo mais objetivo. Já é um avanço. No passado, eu sequer era capaz de fazer apresentações. Então, a gente já está caminhando aí. Em termos de recorte metodológico da minha apresentação, então, como a doutora Ana Cláudia, moderadora, mencionou, então a minha apresentação ela tem como recorte metodológico especificamente a parte da regulamentação acerca do skin labeling, que aqui, como vocês vão ver, eu utilizo o termo bula recortada, porque também na sistemática estrangeira, o skin labeling é chamado de labeling curve-out, ou curve-out labeling, o que representa um bula esculpido, bula recortada. Então, de alguma forma, eu tentei aportuguesar essa expressão para evitar um trava-língua, de acabar falando de expressão em inglês e a expressão, no fim, ela acabando sendo pior pronunciada do que deveria, né? Então, o meu recorte ele trata especificamente deste cenário. Eu não falarei sobre questões relativas às patentes de segundo uso em si,
questões de patenteabilidade, eventualmente possibilidade de proteção ou não, que foram trazidas pela palestrante que me antecedeu. Então, como o tema ele é muito novo no Brasil, no mundo ele não é tão novo assim, mas é novo, se a gente imaginar que é um tema que ele tem uma discussão relevante aí, num período menor que 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos, então é um tema dotado de alguma novidade. O que eu trouxe para vocês são algumas proposições para debate. Eu não acredito que eu conseguirei responder essas perguntas com maestria. Na verdade, essas perguntas são provocações para que a gente reflita sobre essa temática. Então, saia com alguma conclusão, não uma conclusão resolutiva, mas uma conclusão sintética sobre o tema. Então, a primeira pergunta é: o que é a bula recortada? E o que é a bula recortada no cenário nacional? A palestrante que me antecedeu, ela antecipou essa parte que teve o enredo de formatação, eu tinha que ajustar a linha, mas a bula recortada no cenário nacional hoje, ela adveio com essa consulta pública que foi realizada pela Anvisa, em que a Anvisa ela busca a alteração da RDC 47 de 2009, que trata sobre, dentre outros temas, trata sobre regras de bula em relação a medicamentos sintéticos. A nós interessa o artigo 14, o parágrafo 1º e o parágrafo 3º, que foi introduzido por meio, ou será introduzido por meio da solução final dessa consulta pública. Essa consulta pública, então, ela prevê uma nova redação por meio do qual é possível que bulas de medicamentos genéricos e similares sejam distintas das bulas dos medicamentos referências, caso haja indicações terapêuticas para aquele medicamento referência que sejam protegidos por patente. Então, aqui a gente tem uma situação interessante, em que, eventualmente, o composto se encontra em domínio público, alguma das rotas de síntese se encontram em domínio público, então, em tese, é possível fabricar o medicamento, em tese, é possível alienar aquele medicamento, no entanto, há indicações terapêuticas complementares ou outras indicações terapêuticas para além daquela vinculada originalmente às suas primeiras patentes, que passaram a ser protegidos, porque então o titular ele teria aí desenvolvido essa segunda, terceira, quarta indicação terapêutica e que teria sido passível de proteção por patente. Por que a Anvisa ela previu essa consulta pública pautada nessa hipótese de bula recortada, ou nessa hipótese de alteração das bulas para que as bulas não sejam precisamente idênticas? E aí a gente adentra nosso segundo questionamento. Então, qual é a finalidade no cenário da bula recortada? Bem, a finalidade é que até então, até hoje, a RDC 47 de 2009, no parágrafo 1º do artigo 14, ela prevê que as bulas elas precisam, com exceção de pequenas hipóteses, as bulas do medicamento referência, genéricos ou similares, elas precisam ser relativamente idênticas. Então, não havendo, em tese, pela leitura da literalidade do artigo 14, parágrafo 1º da Resolução 47 de 2009, a possibilidade, então, de existência de bulas distintas. Foi relatado na imprensa especializada, que agentes econômicos, fabricantes de genéricos, estariam pleiteando a Anvisa, mesmo com a resolução atual, estariam pleiteando alterações na bula para que as bulas elas fossem distintas, em si com alguma preocupação acerca de eventual violação de patentes. Essa informação ela surgiu em publicações do Migalha, se eu não me engano, publicações do Conjur, e essas provocações, então, teriam feito com que a Anvisa
ela apresentasse alguma preocupação sobre esse cenário, especialmente uma preocupação em relação ao acesso e sedimentação do acesso ao direito a medicamentos em relação à saúde pública e viesse, então, a facilitar essa alienação de medicamentos cuja tecnologia ou parte da tecnologia já se encontra em domínio público. Foi relatado também na imprensa que o cenário atual, em que não é possível a distinção de bulas, ele representaria uma hipótese de violação às patentes, sendo entre elas a hipótese de violação por induzimento ou violação por contribuição. Então, na medida em que o agente econômico ele aliena o medicamento cuja bula é idêntica, então, ainda que o agente econômico ele não promovesse efetivamente aquele uso, ao prever o uso em sua bula, ele promoveria um induzimento ao uso violador pelos consumidores ou pelos pacientes, e com isso ele, por via de contribuição, esteria a violar o que é protegido pela propriedade industrial. Esse é o contexto do debate, não que eu concorde ou não com essas questões, mas pelas pesquisas esse é o contexto do debate em que aparentemente adveio essa consulta pública com a finalidade de apresentar essa bula recortada. Diante desse contexto, nós fazemos, então, uma pergunta, né? A bula recortada, uma nossa terceira pergunta, a bula recortada ela é uma jabuticaba? Então, ela é algo que decorre exclusivamente do ordenamento brasileiro? Pelo contrário, na verdade, em termos de parâmetro internacional, o ordenamento brasileiro ele já está deveras atrasado em relação ao advento deste tipo de regulamentação. E como a gente vai ver um pouco mais à frente, a própria regulamentação proposta, em que pese salutar, ela é uma regulamentação que se apresenta como lacônica frente ao que nós encontramos no exterior. Então, o artigo 11 da Diretiva 2001 de 83, emendado pela emenda de 2004 da União Europeia, ele já previa uma hipótese por meio da qual se permitia a alteração de bulas ou a não existência de identidade de bulas em relação a indicações e dosagens, caso haja patentes que cubram essa hipótese. E a União Europeia ela vem apreciando essa questão de forma tão relevante que, se eu não me engano, em 2017, aí, perdão, faltou aqui a previsão, mas em 2017, a Corte de Justiça da União Europeia ela apreciou a regulamentação existente na Holanda, em que havia uma interpretação da regulamentação interna no sentido de que se necessitaria da identidade de bulas, e a Corte de Justiça compreendeu que aquela regulamentação nacional era uma regulamentação que representava violação à diretiva europeia, determinando, então, a sua alteração. Para além disso, também a legislação norte-americana ela prevê essa hipótese, inclusive, com grande detalhamento, com forte procedimento sobre a forma de se fazer essa separação entre bulas ou essa ausência de identidade entre bulas, e há uma série de estudos relativamente a esse cenário. Então, aqui eu apresento para vocês esse estudo de Walsh, em que se verificou no mercado norte-americano que, diante do skin labeling ou diante da bula recortada, foi possível que medicamentos entrassem numa média de 3,2 anos mais cedo no mercado, medicamentos genéricos, do que iriam adentrar caso não houvesse essa previsão no ordenamento. Então, se demonstrou que essa previsão era uma previsão lá nos Estados Unidos, por meio desse estudo, era uma previsão salutar, especialmente porque o mercado de medicamentos de referência é um mercado cujo acesso é difícil, como todos nós bem sabemos, ainda que não de forma metodologicamente com base no estudo acadêmico, mas com base numa espécie de senso comum. Então, os Estados Unidos eles são reconhecidos por ser um país cujo acesso à saúde ele é relativamente dificultoso, os medicamentos eles são
relativamente mais caros do que em parte do mundo, especialmente para um país cuja economia é uma economia de país desenvolvido, e, diante disso, esse mecanismo ele permite maior acesso a esses medicamentos. Esse estudo ele ressalta a dualidade entre o Instituto do Skin Labeling e a hipótese de patent thicket, ou patent cluster, existente no sistema de patentes. Então, o que esse estudo mostra é que, diante de um cenário em que o sistema de patentes, especialmente lá, aqui há também, mas em menos profundidade do que lá. Então, diante de um cenário em que o sistema de patentes ele é permissivo ao depósito de uma série de pedidos de patentes que, eventualmente, vingam para patentes mesmo, que tratam de vários aspectos daquela tecnologia e que são depositados período a período, a inexistência desse instituto tem a possibilidade de fazer com que o domínio público do composto ele seja irrelevante, na medida em que haverá outras patentes complementares, acessórias. Na verdade, esse não é o melhor termo, porque eles são patentes independentes, mas haverá outras patentes sobre tecnologias que não são sobre o objeto principal, mas que, de alguma forma, se tocam com o objeto principal. E, ao assim fazer, caso a bula seja idêntica, o medicamento ele nunca ou ele dificilmente adentraria no mercado na mesma época do domínio público do composto, ou quando um concorrente teria a possibilidade de fabricar efetivamente o composto. Então, a bula recortada ela não é uma jabuticaba. Na verdade, o que nós temos é algo em que nós estamos replicando do exterior de forma distinta, mas não é algo que nós tenhamos criado e que mereça críticas, porque é algo que existe apenas no Brasil, né? Então, a gente tem sempre essas preocupações em relação à nossa legislação. Então, havendo essa resposta ainda numa perspectiva no cenário internacional, e aí já caminhando um pouquinho para o final da minha apresentação, tentando ser objetivo, como a Flávia foi, o que nos conta a experiência internacional acerca dessa temática? A pesquisa ela mostra que há muito debate sobre a bula recortada no exterior. Que tipo de debate? O que é relatado é que, basicamente, titulares de tecnologia, eles tendem, e aqui sem qualquer juízo de valor, apenas um relato do que é verificado, eles tendem a apresentar pleitos, seja perante, no cenário norte-americano, ao FDA, seja perante ao Poder Judiciário, no sentido de que, naquela hipótese específica, o skin labeling não poderia ser aplicado. Então, há a existência, ou existem teses que, de um lado, elas podem ser compreendidas como teses em que o titular ele visa apenas proteger seu direito, e, de outro, elas podem ser compreendidas como teses por meio das quais o titular ele abusa o seu direito de petição e visa restringir o instituto do skin labeling, evitando, então, o adentramento no mercado do produto de seu concorrente. O que foi verificado? Então, foi verificado alguns pleitos perante o FDA, como pleitos em que se questionava a possibilidade de um medicamento genérico ser levado ao consumidor por meio daquela bula recortada, porque, na medida em que a bula teria sido recortada, como foi estabelecido dentro da legislação pertinente, foram retiradas todas as informações pertinentes a demais usos que são patenteados, que é basicamente a regra do jogo. No entanto, o que o titular dessas patentes informou é que havia um risco grande de os médicos, ainda que de forma autônoma, sem qualquer participação do alienante de medicamentos genéricos, indicarem usos off-label daqueles medicamentos, ou seja, para as indicações que estão patenteadas. E na medida em que os médicos recomendam o uso off-label daquele medicamento e os efeitos adversos não estavam previstos na bula, isso colocaria os consumidores em risco,
os pacientes em risco. Então, vejam que o titular de tecnologia ele emprega um discurso em prol, eventualmente, da tutela da saúde pública para manter, eventualmente, a restrição e impossibilidade do genérico de entrar no mercado. Aqui se verificou que o FDA ele recusou esse pleito ao manifestar-se no sentido de que usos off-labels não fazem parte da sistemática de análise do FDA quando se está diante do skin labeling. Então, o FDA, ele, ao apreciar a bula, ele aprecia a bula apenas dentro do contexto para os quais os usos são apresentados. Então, se há os usos ali, se há os efeitos adversos ali, se nenhum daquele uso é patenteado, então o genérico ele pode adentrar no mercado. Ainda perante o FDA, foi possível verificar um outro questionamento que era em relação à ausência de paridade entre bulas, porque quando o titular do referência ele empregou um novo uso em relação ao seu produto, na verdade, ele fez com que aquele uso se tornasse o uso principal, basicamente substituindo a bula anterior por uma bula nova. Então, quando o genérico buscou adentrar no mercado e buscou autorização sanitária, a bula que ele visou uma paridade foi a bula anterior que não mais se encontrava vigente. Aqui se verificou, pelos relatos, que o FDA ele basicamente recusou esse pleito, entendendo que não havia impedimento, na verdade, que aquela bula não mais vigente é uma bula que trata completamente dessa questão, mas não se aprofundou muito na temática. Por fim, temos um caso também no exterior de grande relevância e de grande impacto, multicitado no meio acadêmico, que é o caso da GSK contra a Teva, em que a GSK ela conseguiu uma tutela inibitória e uma tutela compensatória contra a Teva na Corte de Apelação por um voto de 2-1, uma maioria apertada, mas uma maioria em que se compreendeu que o skin labeling ali não poderia ser aplicado porque, por meio da leitura da bula e diante de certas posturas sutis de representantes da Teva, haveria ali a possibilidade dos médicos compreenderem quais seriam os outros usos e, então, indicarem a utilização para aqueles demais usos que seriam protegidos por patente. Esse caso ele causou um grande furor nos Estados Unidos, porque é um caso em que houve uma dualidade de votos muito duros sobre a discussão da bula recortada. Então, tanto o voto vencedor quanto o voto vencido foram votos muito intensos sobre essa questão. O voto vencido, inclusive, ele chegou a atestar, ainda que com palavras diferentes, que aquela decisão era uma decisão que colocaria fim ao Instituto do Skin Labeling como um todo. E a relevância desse caso é tão grande que esse caso, então, ele foi admitido pela Suprema Corte para análise e no final do mês passado, a administração do governo Biden ela emitiu uma declaração urgindo a Suprema Corte a reapreciar esse caso quanto antes. Então, é uma temática que ainda se encontra aberta, se ainda encontra em debate, mas que nos mostra que, mesmo com o advento do skin labeling, de forma muito proveitosa pela Anvisa, dificilmente a gente vai ter uma solução na nossa experiência nacional. Ainda, e aqui já indo um pouco mais rápido, porque eu vejo que meu tempo já está acabando, ainda trago para vocês 3 questionamentos a responder. O primeiro deles, o primeiro dos 3 últimos, é se há espaço para aprimoramento regulatório. Me parece que a proposta feita pela Anvisa é uma proposta interessante, é uma proposta relevante, mas é uma proposta que, muito possivelmente, ela sofrerá um aprimoramento regulatório no futuro. Isso porque há uma série de questões que precisam ser tratadas, especialmente de forma pragmática, por exemplo. E uma delas é o ônus sobre a alteração da bula. Na legislação norte-americana, por exemplo, é estabelecido que o ônus sobre a delimitação dos aspectos da bula que tratam dos usos protegidos é do titular da patente. O que é interessante,
na medida em que cabe ao titular da patente, por meio de uma carta juramentada, informar quais são as patentes de segundo uso e quais são as partes da bula que cuidam daqueles usos, então, protegidos. O que promove segurança jurídica na medida em que, quando o titular do genérico adentrar no mercado, a proposição de bula dele vai ser uma proposição de bula que, em hipótese alguma, impactará em eventual risco em relação à eventual parte da bula do referência. É claro que é possível que o titular de patente de segundo uso ele proponha certas partes da bula que, a rigor, não sejam necessariamente vinculadas a essas patentes, e por isso, então, também há necessidade de mecanismos de contestação, ainda que uma contestação administrativa, quanto ao que foi proposto, para que se resolva essa questão rapidamente no seio da autarquia. O penúltimo questionamento é se faz necessário no ordenamento brasileiro a bula recortada. Aqui esse é um questionamento com fins de fato provocar os que estão na plateia. A infração por induzimento ou por contribuição, a rigor, ela segue a previsão do artigo 185 da Lei de Propriedade Industrial. Então, essa é a previsão que melhor traduz a violação por induzimento ou por contribuição. Ela é uma hipótese de tipificação penal, mas que a doutrina ela lê essa hipótese para fins de tutela também no âmbito civil. E aqui no Brasil a gente tem uma previsão muito característica na medida em que a hipótese de violação por induzimento ou contribuição ela ocorre somente quando o fornecimento do produto patenteado ele necessariamente é feito a induzir a exploração do objeto da patente. Esse termo da legislação, necessariamente, ele não é posto à toa e ele é lido pela doutrina dessa forma. A gente tem aqui, em termos doutrinários, autores de todos os lados. Então, desde o professor Denis Borges, o professor Balmes Veiga, o professor Raul Rey, aqui o meu xará, que são pesquisadores que possuem backgrounds completamente diferentes, possuem escritos em óticas completamente distintas da propriedade intelectual, mas que, nessa perspectiva, de alguma forma, eles possuem algum consenso no sentido de que a infração por contribuição ela acontecerá apenas se aquele produto ele não é fornecido de forma ampla para outros usos que sejam claramente reconhecidos. Então, isso nos faz refletir. Será que o skinny labeling, será que a bula recortada é preciso no Brasil? A mim, é possível, de uma forma ousada, eventualmente concluir que não. Porque, na medida em que aquele medicamento ele possui outros usos reconhecidamente pelo público, que são voltados a fins para os quais não há patentes, a existência o cumprimento de uma previsão normativa de identidade de bula, sem que o titular do medicamento genérico publicize os usos patenteados. Veja, o titular do medicamento genérico ele vai colocar a identidade de bula porque a legislação exige. Desde que ele não promova publicização, indicação, material perante o público para a utilização dos usos patenteados, é possível compreender que, em tese, não seria possível se falar em infração por contribuição sob a ótica do ordenamento brasileiro, de modo que as bulas recortadas não se fariam necessárias. No entanto, o fato delas existirem ou virem a existir é algo que torna o ordenamento pátrio mais seguro, mais tranquilo. Então, não parece que elas venham causar prejuízos, mas sim melhorar ainda o cenário. E, por fim, para a minha conclusão, ainda como uma última hipótese de preocupação, ainda que as bulas recortadas elas vinguem, é muito importante tomar cuidado em analisar essa relação entre Anvisa e propriedade industrial, ou melhor, entre autorização sanitária e propriedade industrial.
Não podemos esquecer que o artigo 43.7º da Lei de Propriedade Industrial, ela permite que todo e qualquer terceiro, concorrente, competidor, ele promova a solicitação de registro sanitário, inclusive para hipóteses em que há tecnologia patenteada e usos patenteados, desde que ele não aliene durante a vigência daquelas patentes. Então, o fato de futuramente, caso ocorra, vir uma regulamentação sobre bulas recortadas, não me parece que seja uma hipótese no sentido de que o agente econômico agora estará obrigado, ou melhor, terá um dever jurídico de sempre requerer a bula recortada. Pode ser que para ele queira a bula cheia, não coloque o produto no mercado, ou coloque o produto no mercado levando em consideração a interpretação do 185, mas ainda assim, vamos ser super cautelosos. Ele não coloca o produto no mercado e ele pleiteou a bula cheia porque ele não quer passar por um procedimento de pós-modificação de sua bula junto à Anvisa. Então, ele sabe que aquela patente de indicação de segundo uso ela vai acabar em 6 meses, então ele pleiteou com tempo dentro para aquilo, ele conseguiu a bula, aí conseguiu aquela bula dele cheia, ele espera, quando acabar 6 meses, ele já vende para todas as indicações. Então, é importante ter em mente que o artigo 43.7 permite isso, na forma do que é interpretado, inclusive, pela jurisprudência. Certo? Então, essas são algumas provocações. Eu passei um pouquinho, acho que 2 minutos do meu tempo. Agradeço a atenção e fico à disposição. Obrigada, Raul. Obrigada, doutor Raul e doutora Flávia, pelas excelentes palestras. Agradecemos também as mensagens deixadas pelo público no chat. Agora vou fazer algumas perguntas dos ouvintes. Pergunta para a Flávia. Poderia nos esclarecer se a visão do INPI haveria alguma distinção entre o uso terapêutico humano e o uso veterinário para fins de proteção? Por exemplo, uso humano revelado e busca-se proteção para uso veterinário. A princípio, não. Por quê? O produto, eu estou entendendo que exista já um medicamento para uso humano, e aí a proposta seria uma reivindicação de uso para a área veterinária, né? Vamos dizer assim. A princípio, não, porque a gente discutiu, né, aqui que a escolha de grupo de pacientes não torna o uso novo, né? Eu nunca vi esse caso agora, vou examinar agora aqui, né? Esses casos não vão ser trazidos, vão ser inventados, e o pessoal costuma ser mais inventivo do que, às vezes, os inventores. Mas nunca vi esse caso aparecer. Mas eu imagino que, nessa situação, o que a gente olharia é a questão do grupo de pacientes. Então, os pacientes agora são do ramo veterinário, então a tendência seria negar esse uso. Tá? Uma boa pergunta. Interessante. Agora, uma pergunta para o Raul. Raul, como você vê o futuro das ações judiciais farmacêuticas? Você acha que poderá haver um crescimento dessas ações envolvendo as patentes de segundo uso? Bem, eu não sou adivinho, né? Então é difícil fazer essa análise, mas o que me parece é que, levando em consideração o que a gente já tem hoje, me parece que, pelo menos, o cenário de ajuizamento de demandas ele vai continuar, ou ele tende a continuar da forma como ele há hoje, especialmente pela redação do nosso artigo 185. Então, o artigo 185 ele traz uma redação que, em tese, ele dificulta o ajuizamento de demandas pautadas em contribuição por infração, por contribuição por induzimento, infração por induzimento ou por contribuição. Mas, no entanto, essas demandas existem. Existe uma dificuldade em metrificar essas demandas, porque muitas demandas elas são demandas que se encontram em segredo de justiça. Então, por mais que se faça pesquisa pela jurisprudência, não se encontram essas demandas. Por isso que eu até nem trouxe acórdão sobre isso, porque, em geral, é difícil encontrar essas hipóteses. Obrigada, Raul. Agora, outra pergunta para a Flávia.
De que maneira os examinadores têm avaliado a obviedade na proposta de patente de segundo uso? Por exemplo, se a patente da molécula foi prevista para a doença neurológica, um outro uso como TEA seria óbvio? Então, disse que ia ter que examinar a patente aqui. Nesse caso, está dizendo porque transtorno de autismo, né? TEA, acho que é isso. Seria uma doença, vamos dizer assim, do sistema nervoso, né? Mas como a gente viu, esses termos, distúrbios neurológicos, não são suficientes para retirar a novidade da patente. A gente foca na doença. Então, o que nós teríamos que ver nesse caso, no caso do TEA? Se o mecanismo de ação é o mesmo que está envolvido, a questão da etiologia, nós varreríamos todos aqueles requisitos que foram colocados, né, nas diretrizes, para saber se há essa obviedade. Mas o fato de ser o medicamento já ser conhecido para uma doença neurológica, uma outra doença, não retira, né, a possibilidade de patenteamento. A gente vai, sim, estudar esses aspectos realmente do mecanismo de ação, né, dos sintomas, tudo isso que a gente vai olhar. Tá? Então, não é porque já é conhecido para o sistema neurológico que não tem mais patente relativa a outra doença do sistema neurológico. Não sei também se respondi direito. Acho que sim. Agora para o doutor Raul. Farmacêuticos, médicos e veterinários são possíveis corréus em demandas de contrafação por contribuição? Seria oportuno que o Conselho Federal de Medicina e os demais conselhos regulatórios editarem diretivas sobre a questão das bulas recortadas e das indicações terapêuticas? Essa questão sobre legitimidade passiva, ela é uma questão interessante, bem interessante, na verdade. Existe uma discussão doutrinária no sentido de que, em se tratando de infração por contribuição, seria necessário que figurasse no polo passivo também aqueles que promoveram a violação, no caso, os pacientes, ou também aqueles que continuaram a contribuição, no caso, os médicos, farmacêuticos e veterinários. Infelizmente, dentro do que eu consegui verificar dos feitos que eu tenho notícia, em que houve alegações nesse sentido, o Poder Judiciário ele não reconheceu a majoração desse polo passivo, na medida em que isso faria com que o polo passivo se tornasse muito volumoso, o que inviabilizaria a discussão judicial. O segundo ponto sobre a edição de normativas pelo CFM, não me parece que seja o caso. O CFM ele possui reiteradamente a emissão de pareceres sobre indicações terapêuticas off-label e regulação pelo CFM, e o CFM compreende que não faz parte da sua regulamentação ética vedar a atuação médica quando o médico ele promove indicações off-label, especialmente quando não são indicações que se tratam de hipóteses ululantemente de riscos ao paciente. Recentemente, se eu não me engano, o CFM ele emitiu alguma normativa em relação à utilização de anabolizantes para a performance em academias, justamente porque houve um grande clamor da classe médica, de sociedades de cardiologistas, sociedade endócrina e várias especialidades, relatando que há cada vez mais indicação off-label desses medicamentos e as pessoas têm tido efeitos adversos que já estão se materializando no futuro próximo. Então, o CFM ele emitiu um comunicado, que eu confesso que eu não me recordo se é um comunicado vinculante ou não sobre isso. Mas, em regra, o CFM ele não edita previsões nesse sentido. Ok, doutora Flávia, de novo. Como o INPI entende um pedido de patente de segundo uso médico em que a bula do produto de referência contém como efeito colateral justamente a doença a ser tratada no segundo uso da molécula? Por exemplo, sildenafil para hipertensão e angina pectoris versus Viagra, disfunção erétil, ou Victoza Ozempic, liraglutida e semaglutida para diabetes mellitus 2 versus obesidade.
A existência de efeitos colaterais, né, publicados, né, conhecidos do estado da técnica, a questão da bula, eu não sei dizer se é uma bula que já estava disponível, né, no estado da técnica no momento da análise do pedido de patente de segundo uso. Mas o que a gente vai olhar é realmente a questão do efeito colateral, ela é um indício e ela vai ser investigada na questão da atividade inventiva, se seria inventivo ou não, o quanto isso se afasta ou não, né? O quanto seria óbvio ou não. Então, ela vai ser levada em consideração, sim, tá? Não exatamente pela bula, mas pelo que já existe publicado no estado da técnica. Tá? Então, são efeitos considerados, sim, e aí o examinador vai levar em consideração na sua análise. Obrigada. Agora para o Raul. A bula recortada já ocorre na área veterinária. Como você vê que a aprovação dessa decisão da Anvisa poderá afetar a legislação do MAPA? Eu acho que foi uma Não, pergunta. desculpa, acho que foi uma pergunta. A bula recortada já ocorre também na área veterinária? E como você vê a aprovação dessa decisão da Anvisa pode afetar a legislação do MAPA? Com a pergunta do Fernando. Fernando, eu confesso que eu desconheço se isso já ocorre no MAPA. Em princípio, acredito que não, pelo que foi verificado. A Flávia está até balançando a cabeça aqui, falando que não. O que nós temos em termos de regulamentação do MAPA é a existência de diferenças de bula em relação a produtos equivalentes, a defensivos agrícolas equivalentes. Então, é possível que o defensivo agrícola ele tenha sua bula distinta do defensivo agrícola referência na medida em que, posteriormente, ele aporte novos dados sobre indicações diferentes que o referência não aportou. Então, isso faz com que ele possa ter alguma distinção na bula dele, mas não é relativamente a parte de patentes. Mas em se tratando de defensivo agrícola, de fato, é possível que seja necessária uma coordenação entre MAPA, Anvisa e IBAMA, caso se queira seguir também nesse sentido, à medida em que isso impacta a análise de todos os três entes. Voltando para a Flávia. Vou fazer duas perguntas juntas para otimizar. Se entendi bem, o INPI apoia a mudança proposta pela Anvisa. O INPI manifestou essa posição na consulta pública? E a outra questão é, considerando a preferência do INPI por experimentos em vivo para atendimento da suficiência descritiva de reivindicações de segundo uso médico, a autarquia já tem posição ou discute a suficiência de dados experimentais obtidos em modelos de órgão-em-chip e outros modelos preditivos similares, em vez de modelos animais? A primeira pergunta é se o INPI participou da consulta. Não, o INPI não participou da consulta pública da Anvisa, nós não apresentamos nosso posicionamento, mas, na verdade, essa questão da bula, né, dessa dificuldade, porque o INPI sempre foi muito atacado com a concessão de patentes de segundo uso, então é algo que a gente já tinha estudado e já tinha visto como ocorre em outros países, né? O Brasil não tem scheme label, mas os Estados Unidos já tem há muito tempo, a Europa já tem há muito tempo, o Japão. Então, essa já é uma prática que existia e nós conversávamos com a Anvisa sobre isso. Conversamos muito com a Anvisa. E finalmente, a Anvisa resolveu, né, colocar essa questão enfim, e considerar a questão da propriedade intelectual na bula, né? Para nós é uma felicidade, porque já tínhamos discutido com eles essa possibilidade de que a bula, tendo que ser igual, a questão da infração ela seria iminente e o genérico acabaria sendo prejudicado, não poderia ser lançado no mercado. E a questão do genérico é o medicamento, né, genérico com aquelas indicações que já estão em domínio público, não poderiam ser utilizados. Então, haveria assim, a sociedade seria penalizada de não poder utilizar o domínio público. É essa a questão. Então, a proposta da Anvisa vem trazer um equilíbrio, tanto
o proprietário da patente do segundo uso continua tendo sua patente e não vai poder ser usada se não for, né, com a autorização do proprietário da patente, e o genérico poderá ser lançado com aquilo que está em domínio público, a gente acredita. Então, essa era uma questão que já vínhamos discutindo há muito tempo, mas nós não participamos da consulta. Agora, a questão que foi colocada, né, exatamente, esses modelos. Nós estamos justamente agora, vamos começar a rever as diretrizes, muita coisa surgiu com o tempo, né, os avanços, então nós vamos discutir toda essa questão dos testes, é sempre uma questão complicada. Nós temos uma das diretrizes consideradas as mais rígidas, né, mais restritas do mundo, né? Nós não temos um entendimento de segundo uso como é aplicado em outras jurisdições, como Europa e Estados Unidos. Estados Unidos a reivindicação é feita por método terapêutico, nem é uso, né? É diferente. E a Europa também já evoluiu seu entendimento para as questões das terapias, e lá agora é um produto, não é mais a fórmula suíça. A fórmula suíça não é mais usada na Europa. Agora, a reivindicação aparece na forma de um produto caracterizado pelo uso. Então, as coisas evoluem e todas essas questões dos testes, nós vamos agora nos debruçar, porque nós estamos indo revisar as nossas diretrizes de segundo uso, tá? E para melhorar alguns entendimentos, e com certeza esses testes mais diferentes vão ser considerados. Doutor Raul, como juridicamente superar o uso off-label, que é uma prática da clínica que usualmente pode levar a um aperfeiçoamento médico importante, estudos pós-clínicos versus compras governamentais do produto genérico? Nesse caso, os estudos clínicos satisfatórios poderiam ser considerados nas compras governamentais, envolvendo os produtos, ainda que fora da bula do produto de referência? Bem, a compra governamental ela é por produto e não por indicação de uso. É possível que, com o advento da nova lei de licitações, haja alguma alteração, mas hoje, da forma como se faz a compra governamental, ela é pelo produto em si. Não me parece, pela ótica da legislação atual, desde que o agente econômico de medicamentos genéricos, mesmo que ele tenha na bula dele previsões de usos que tenham patenteados, não me parece que ele promova uma contribuição à infração, ou induzimento à infração. Isso levando em consideração o que a doutrina existente até o momento trata dessa questão. Então, a doutrina ela exige uma conduta proativa em contribuir ou induzir a infração. Isso se vê, inclusive, também em algumas decisões no exterior. Mesmo no caso da GSK contra a Teva, o argumento mais forte ele foi o argumento no sentido de que, pela leitura da bula, era possível que o médico levasse a possibilidade do uso patenteado, mas houve elementos acessórios que contribuíram a essa conclusão no sentido de que Teva teria feito, ainda que de forma tímida, algum comportamento publicitário pertinente também àquele uso que seria patenteado. Então, nesse cenário, a mim parece, ainda que possa haver discussão, numa perspectiva acadêmica, a mim parece que seria possível alienação ao poder público, mesmo que não houvesse o skin labeling, e mesmo que posteriormente os médicos fizessem uso off-label. Na medida em que o agente econômico, quando alienou o poder público, ele alienou o poder público em uma circunstância completamente desconectada dessa hipótese de uso off-label. Obrigada, Raul. Voltando. Doutora Flávia, peraí. As novas indicações que entrariam na bula recortada não teriam que ser demonstradas, comprovadas tecnicamente pelo interessado? As novas indicações, ele está falando das patentes, porque ele falou de bula, né? Não, logicamente, essas indicações, né, que foram colocadas no medicamento de referência, muito provavelmente, né, o problema aqui é que elas têm
uma patente associada, né? Elas têm uma proteção de propriedade intelectual. Então, seguiram o trâmite, né, o procedimento de exame de um pedido de segundo uso, cumprindo todas aquelas regras que a gente discutiu aqui. Então, essa indicação terapêutica que aparece, ela é uma invenção que provavelmente está protegida por patente, senão ela poderia constar, se ela não tiver uma patente, ela pode constar normalmente da bula do medicamento genérico, sem risco de infração. Mas, tendo uma patente, essa patente passou pelas diretrizes de exame do INPI e teve toda essa comprovação que a gente viu, né, em testes em vivo e tudo mais. Não sei se respondi a pessoa. Tudo certo? Alcancei. Agora eu vou fazer uma última pergunta para o doutor Raul e depois passar para o doutor Bezerra encerrar. Doutor Raul, nos países onde a patente de segundo uso é reconhecida e a diferenciação de bula não é permitida, se você sabe, como se comportou o mercado em termos de acesso da população aos tratamentos? E houve prejuízo aos pacientes e sistemas de saúde? Poderia citar algum caso como exemplo? Na verdade, melhor do que falar sobre a hipótese no exterior é falar sobre o cenário brasileiro. Então, no cenário brasileiro, a gente está diante dessa circunstância. A gente não tem a possibilidade de bulas recortadas, a gente tem uma previsão normativa que, em tese, trata de contribuição por induzimento, infração por induzimento ou por contribuição, e há, sim, algum ajuizamento de pleitos em que se visa esse impedimento de entrada no mercado pelo concorrente. Basicamente, o mercado, o titular de tecnologia, ele tende a se comportar de uma forma a restringir o mercado com base naquela patente que trata de uma nova indicação. A questão é se a restrição ela vai se tratar a impedir o produto como um todo ou vai buscar impedir a utilização daquela indicação. E isso, consequentemente, traz um impacto na saúde pública. Então, esse é o cenário que nós temos aqui, ainda com a legislação brasileira, no artigo 185, que, a meu ver, traz uma possibilidade de interpretação pautada para a possibilidade desse tipo de bula sem o recorte dela. Bom, muito obrigada, doutor Raul. Eu acho que foi uma troca muito interessante. O evento cumpriu o objetivo, né, de trazer o tema com visões diferentes, uma visão técnica, uma visão jurídica. Não conseguiremos seguir com as perguntas em função do adiantado da hora, então eu vou passar a palavra para o doutor Bezerra, já agradecendo ao doutor Raul e à doutora Flávia pelas excelentes explicações que vocês deram. Muito obrigada, doutor Raul. Doutor Bezerra, você. Quero agradecer ao doutor Raul, à doutora Flávia Trigueiros pelas excelentes apresentações e trouxeram elementos importantes para que, dentro de algumas premissas, né, principalmente o Raul, que trouxe esse temário desafiante, né, começando pela bula recortada sobre jabuticabas, eu acho que tivemos uma grande experiência nesse webinar. A Bicina tem feito esforços, e eu falei isso no início, desde a sua criação, com relação à garantia da concorrência, né? Que o monopólio possa ter o seu prazo, e isso, de alguma maneira, foi o que foi fundamentado aqui pela Flávia. Só um ponto que não foi aqui, mas eu vou destacar muito rapidamente, a segurança e a coragem que a Anvisa teve, através da diretora, né, da diretora Denise Freitas, de ter colocado esse tema na reflexão do nosso sistema, a possibilidade de garantir que as políticas públicas na área, principalmente de genéricos e similares, tenham a continuação e garantam o acesso à população. Então, temos que destacar mais uma ação da Anvisa buscando esse tema
tão caro aos brasileiros, né, que foi uma política construída, muitos esforços, a política genéricos, e os similares vieram a contento. Nós entendemos que, inclusive dentro do voto que a Meruzi levou para que pudesse ser feita a consulta, né, a publicação da consulta pública, nós temos tranquilidade, e aí eu digo, doutora Flávia, que a Anvisa fez uma ênfase em defender o que a Anvisa colocou com relação à sua proposta de consulta pública, como o trouxe na alteração da resolução hoje em vigor. Realizamos assuntos concomitantes aqui da nossa área de PI, a nossa área farm, os dois comitês discutiram. Eu acho que essa presença muito grande, como você reparou, é um assunto que perpassa tanto o regulatório como propriedade intelectual, então temos aí uma ligação muito grande, muito pertinente, e talvez essa tenha sido uma grande, tido essa grande participação. Então, queremos destacar esse passo que a Anvisa fez, de muita importância, e temos certeza que esse tema não será muito trivial. Nós teremos aí outros embates, outras formas de estar discutindo, e estaremos sempre atentos a esse movimento por força da nossa história. Então, também parabenizar a doutora Ana Cláudia pela condução e por todo o trabalho que vem trazendo à luz desse assunto, e convidá-los para outros webinários que faremos aí dentro dessa nossa, durante esse ano, dentro desse tema de propriedade intelectual. Agradeço muito a participação de todos, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todos. A gravação do evento e a cobertura jornalística vão estar disponíveis no site da Bifina e no canal do YouTube. Ok? Muito obrigada. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.